o que eu tenho para dividir com você hoje vem também de uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um artigo. Um artigo que eu li em uma revista cristã, e o tema do artigo é por que é tão difícil ser cristão? E eu achei importante dividir com você esse tema, porque a gente a todo momento acaba tendo essas mesmas percepções, a gente acaba se pegando nisso. Eu não sei para você, eu não sei como que é aí a tua vida, a tua relação com Deus, o teu cotidiano, mas constantemente a gente se faz essa pergunta: por que é tão difícil? Por que é tão difícil assim se relacionar com Deus? Por que é tão difícil assim a vida cristã? Por que é tão complexo? Porque exige tanto. Então esse era o tema do artigo, e o tema me chamou muita atenção porque é um assunto atual, e quando eu digo assunto atual, significa que é um assunto que nunca vai sair de pauta. Esse assunto era atual no milênio passado, esse assunto é atual hoje, e esse assunto vai ser atual daqui a um milênio também. Por que é tão difícil assim servir a Deus? Porque é tão difícil uma vida cristã? E a sugestão do artigo, né, o desenvolvimento do artigo, é claro que foi feito por especialistas, biblistas, gente muito envolvida num conteúdo teológico de extrema profundidade histórica e exegética. Foi muito bem elaborado tecnicamente, e a conclusão do artigo é que Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições, e que a vida cristã é uma vida de desafios, e a gente vai ter dificuldade sim de viver, e a gente precisa ter bom ânimo, porque o bom ânimo vence as aflições do mundo. Esse era o enredo. E quando eu li, embora ele tinha uma qualidade, como eu disse, técnica excelente, mas ele não me saciou. A resposta, embora extremamente bem elaborada, ela não me saciou. Sabe quando você está com fome e você vai lá e come aquela comida assim que aparentemente assim, é sensacional, bem montada, tem os matinhos lá em cima, aquela coisa assim extraordinária, mas você come e quando termina você fala: mas só isso, eu ainda estou com fome, não saciou. Quando eu terminei de ler o artigo, embora bem elaborado, como um prato gourmet, mas ele não me saciou. E como ele não me saciou, eu continuei a minha busca por resposta. Eu continuei com essa pergunta na minha cabeça muito forte: por que é tão difícil? Por que é tão complexo? Por que na maior parte dos dias a gente não encontra contentamento, a gente não encontra formas, a gente não consegue deleitar realmente naquilo que é a vontade de Deus para nós? E eu quero dividir com você a minha conclusão. E a minha conclusão é evidente que ela não vai ser técnica, como foi a sugestão do artigo, até porque o artigo ele tinha uma proposta científica que era para academia mesmo. Eu não estou falando aqui para academia, eu estou falando para você, com você, para sua família, para o seu coração. Então eu não vou ter o cuidado de ser tecnicamente exato. Mas eu quero dividir com você um pensamento que nasceu na angústia de um coração, um pensamento que nasceu na angústia do meu coração. Eu quero dividir com você esse pensamento em cima da pergunta: por que é tão difícil? Nós decidimos enxergar a vida cristã, essa é a minha conclusão dessa pergunta, nós decidimos enxergar a vida cristã como uma vida de possibilidades, uma vida incerta. A nossa consciência de vida é uma consciência de vida incerta. Nós não sabemos o que vai ser amanhã, e quem dirá depois de amanhã. Aliás, nós nem sabemos se vai ter ou não amanhã. Então a nossa vida é incerta, e como uma vida incerta, ela é um conjunto de possibilidades. É um conjunto de possibilidades que podem ou não acontecer
de acordo com o nosso empenho, de acordo com o nosso esforço, de acordo com as nossas decisões. Então nós aprendemos a enxergar a vida como um desfecho das nossas decisões. Sabe aquela história, que não é só uma história, inclusive, é bíblico, mas não contextualizado, que a gente fala assim, tudo que o homem planta, o homem colhe. E a gente entende isso de uma maneira muito literal, a ferro e fogo, que você planta o que você colhe, aquilo que você planta. Então a vida, na verdade, é só um resultado das suas atitudes. A vida é um resultado das suas ações, é um resultado das coisas certas que você fez, das coisas erradas que você fez ou das coisas que você deixou de fazer. E aí aquilo vai acumulando resultados e onde você está hoje e o que você é hoje é resultado de todas essas escolhas. E a gente esquece que num processo de plantação e colheita existem N fatores que nós não controlamos. Não é tudo que você plantar você vai colher, porque não depende de quem plantou, não depende. Tem fatores que fogem ao nosso controle. Você pode arar uma terra da melhor forma possível e colocar uma semente, mas se não chover, a semente não vai germinar e a chuva não está sob o seu domínio, entende? Então você pode fazer uma excelente plantação e não ter nenhuma colheita, como você pode também não arar a terra, você pode não preparar a terra e de repente vem um passarinho com uma semente no bico que deixa cair na terra que você arou e ali vai nascer, e não foi você que plantou e você vai colher algo que não foi você que plantou. Então a lei da semeadura, como nós chamamos, ela não é uma lei sistemática, certa. Ela é uma lei que tem N variáveis, condições, e condições essas que fogem extremamente ao nosso domínio. Condições que nós não temos controle. Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer. Ninguém aqui tem autoridade ou condição de dizer quando é que vai chover e quando é que não vai chover. Entende? Então, aí você vai falar, não, tem a meteorologia. Não, isso eles não adivinham, eles vão sugerir, isso é uma sugestão, é uma grande sugestão. Tem uma história, um conto racídico, que eu acho muito bacana, que ele diz que um homem, ele vai ele é contratado, né, por uma agência de meteorologia para ele descobrir sobre a chuva. E ele vai até uma aldeia indígena, né, e chegando lá na aldeia indígena, ele conversa com os índios e naquela conversa que ele tem lá com os índios, ele fala, como que funciona esse processo e tal, de chuva, não chuva. Aí os índios dizem, olha, a gente aqui, quando vai chover, a gente aqui faz um processo, a gente faz a dança lá, faz os processos lá para poder tentar atrair chuva. E a gente então começa a gente começa a cuidar mais da natureza, das árvores, e isso vai trazendo para a gente lá. E aí ele volta no lugar lá, né, na área lá da onde ele foi contratado, lá de onde ele fez o acordo. E é engraçado que ele começa a fazer um leve trás, né? Ele vai na aldeia, isso é uma história real. Ele vai na aldeia e ele entende com os índios como é que funciona para eles saberem se vai chover ou não, e ele volta e transforma aquilo em estatística e vai soltando como dados de meteorologia. E aquilo não era informação científica, aquilo era uma sugestão de uma tribo indígena, e ele trazia aquela informação e soltava na revista, em artigo científico, e todo mundo acreditava. Então, o nosso trabalho de meteorologia é uma sugestão, que pode ou não ser assertivo. Você vai ver às vezes no jornal dizendo, olha, vai chover, e não vai, ou não vai, e de repente chove. É difícil, inclusive eu aprendi nesse ponto a confiar muito mais na minha mãe do que na meteorologia. Minha mãe sempre falava para mim, leva blusa. Eu falava, não, mãe, tá sol. E eu passava um baita frio. Ela falava, leva guarda-chuva. Eu falava, não, mãe, não vai chover. E caía um pé d'água. Então é muito difícil. São fatores que nós não controlamos, não está sob o nosso domínio, não está sobre nós, e tudo isso interfere na sua colheita. Então nem tudo aquilo que você plantar você vai colher exatamente como é.
Então, por que é tão difícil ser cristão? Então, nós aprendemos a enxergar a vida como consequência das nossas atitudes, como consequência daquilo que nós fazemos ou como consequência daquilo que nós deixamos de fazer. E nós começamos a enxergar a vida cristã dessa forma. A vida cristã para a gente, então, é uma grande possibilidade. E por ser uma grande possibilidade, ela pode ou não dar certo. Ela pode ou não acontecer, ela pode ou não ser, depende daqui, dali, depende da atitude, depende do humor, depende da decisão, depende da escolha, depende da disposição. Então a gente começou a enxergar a vida cristã como uma vida que depende, uma vida incerta. Quer ver uma pergunta muito boa que eu me fiz enquanto eu pensava tudo isso? A pergunta que eu me fiz foi: por que os profetas, eles eram pessoas de um perfil tão deprimido, tão melancólico? Eles tinham um perfil tão desastroso, porque se você for olhar para a vida dos profetas, por exemplo, você vai ver a vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias escreveu um livro de lamentações. Se você for buscar aí na sua Bíblia, você vai ver que tem um livro pequeno chamado Lamentações de Jeremias. Se você for olhar, por exemplo, a vida do Elias, o Elias é um excelente, grandíssimo profeta, o príncipe dos profetas. Ele orou e caiu fogo do céu, mas passou um tempinho, ele estava numa caverna, desesperado, desiludido e pedindo a morte, clamando pela morte. Então, por que isso acontece? Por que uma pessoa que tinha tudo para ser pleno, para ser completo, tinha tudo para ser extremamente feliz, por que essas pessoas acabam se tornando pessoas deprimidas, pessoas desiludidas? Por quê? Qual é a razão? Por que é tão difícil dessa forma? Por que é tão complexo desse jeito? Qual é o motivo? Por que o Jeremias escreve um livro de lamentos? Por que o Elias se esconde numa caverna? E por que hoje os homens de Deus e mulheres de Deus, por que nós lamentamos tanto a vida, lamentamos tanto as situações da vida e achamos sempre que ela é tão difícil, dura e amarga, e que a vida na verdade é uma grande penalização que Deus nos entregou antes de nós herdarmos a eternidade? Da onde é que nós tiramos isso? Então eu vou explicar para você algo. E é aqui que eu disse que você precisa de muita atenção, e se você desviar um pouquinho sua atenção, é capaz de você perder o fio da meada. Quando Deus ele revela alguma coisa para esses homens, quando Deus revela alguma coisa para o Elias, quando Deus revela alguma coisa para o Jeremias, quando Deus revela alguma coisa para a gente, os planos de Deus para nós, esses planos, eles não são possibilidades. Esses planos, eles não são alternativas. Não é uma coisa que pode ou não acontecer. Não é algo que pode ser como pode não ser. Não sei, depende da sua atitude, depende da sua ideia, depende da sua cabeça, depende da sua postura, depende das suas atitudes. Então pode ser que o que Deus me prometeu aconteça, mas pode ser que não aconteça, porque de repente se eu no meio do caminho, ou se eu fizer o que eu não deveria, ou se eu não fizer o que eu deveria, pode ser que não aconteça aquilo que Deus falou. Então nós começamos a enxergar a vida como uma grande oportunidade. Depois nós começamos a enxergar o Evangelho como um lugar de alternativas, de grandes oportunidades. E depois nós começamos a enxergar as promessas de Deus, aquilo que Deus disse a nosso respeito, como alternativas. Você quer ver uma coisa? Tem gente que ainda hoje acha que ela pode fazer alguma coisa que vai fazer com que Deus a ame mais, ou que ela pode fazer alguma coisa que vai fazer com que Deus a ame menos.
Ou seja, que ela pode fazer alguma coisa que vai despertar uma paixão assim de Deus, que ela vai virar um filho ou uma filha predileta, que Deus vai falar: uau, que filho é esse que eu tenho? Ah, se todos os meus filhos fossem assim. Ou que de repente ela vai fazer alguma coisa, ou ele vai dizer alguma coisa, que Deus vai falar: olha, encerrou o assunto, a gente não conversa mais, eu não tenho mais promessa nenhuma para você. Então a gente ainda imagina isso, a gente ainda imagina que aquilo que Deus nos disse é uma alternativa. E aí eu quero dizer para você com todas as letras e em nome de Jesus, que aquilo que Deus nos disse é um fato. É um fato, não é uma possibilidade, não é algo que pode ou não acontecer, não é algo que pode dar errado, não é algo que pode ser desfeito, não é algo que pode ser desconectado. Aquilo que Deus nos disse é um fato, porque Deus revelou para nós fatos e não alternativas. Então é tão difícil ser cristão, é tão difícil caminhar no Evangelho, e é tão difícil viver a intensidade do Evangelho, porque nós enxergamos o Evangelho como uma alternativa, nós enxergamos a vontade de Deus como uma possibilidade, nós enxergamos a relação com Deus como algo que pode ou não acontecer, como algo que, sei lá, se Deus tiver aquele dia bom, de bom humor, se tiver tudo certo, se no céu tiver tudo resolvido, se nenhum anjo deu trabalho, aquele dia Deus acordou bem, então vai dar tudo certo. A gente enxerga como uma alternativa e não como um fato. Então quando nós passamos a enxergar a vontade de Deus para nós como uma alternativa, nós começamos a enxergar uma vida cristã complexa, uma vida cristã desconecta. E por que ela está tão distante, ela está tão desconectada? Porque pode ser que aconteça, e pode ser que não aconteça, pode ser que dê certo, e pode ser que não dê certo. Então sabe por que o Jeremias escreveu uma carta de lamentos? Eu vou dizer isso para você, presta atenção e entende isso, e guarda o que eu vou te falar no seu coração. Sabe por que o Jeremias escreveu uma carta só de lamentos? Sabe por que ele estava lamentando tanto? Porque tudo aquilo que Deus falou para ele, ele achou que fosse uma possibilidade. Tudo aquilo que Deus falou para ele não encarou como um fato. Ele achou que era uma possibilidade, que poderia ou não acontecer. Ele não encarou aquilo como um fato, como Deus revelando para ele a eternidade. Ele achou que aquilo era algo assim aleatório. Olha, Deus está te dando uma dica de como é que você pode construir, o futuro não é isso. Então ele fica desesperado, ele entra em angústia, ele entra em amargura, ele entra em desespero, porque ele não conseguiu enxergar aquilo que Deus havia lhe dito, ele não conseguiu enxergar aquilo como um fato. Ele não conseguiu enxergar aquilo como algo estabelecido. Tudo o que Deus havia dito para ele, na cabeça dele, era uma grande possibilidade. Era uma grande interrogação, era algo que dependia da sua iniciativa, do seu desempenho. Então o Jeremias é alguém que começa a pensar que se ele tiver um bom desempenho, ele vai conseguir fazer com que aquilo aconteça. E se o desempenho dele for ruim, aquilo não vai acontecer. Então ele começou a ser alguém dependente do seu próprio desempenho. Então a vida cristã é tão complexa porque a gente está imaginando que a vida cristã é resultado do nosso desempenho, e não é. Você entende isso? A vida cristã não é resultado do seu desempenho. O amor de Deus por você não é resultado das suas escolhas. O que Deus tem para fazer através da sua vida não é resultado das suas iniciativas. Você nunca foi aquele que tomou a iniciativa para essa relação. Você só pode amá-lo porque Ele te amou primeiro. E você só pode ir até Jesus porque o Pai lhe enviou. Jesus disse: ninguém pode vir até mim se o Pai não lhe enviar. Então a iniciativa é de Deus porque o plano é de Deus. Entende? O plano é de Deus, o querer e o efetuar é de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, que esteja sob o domínio das nossas mãos. Então por que a frustração?
Por que é tão difícil e por que é tão complexo a vida cristã? Porque nós aprendemos a entender aquilo que Deus nos disse como uma possibilidade. É por isso que a gente sofre. A gente sofre porque a gente acha que pode dar errado. A gente sofre porque a gente não está convicto. E isso desde sempre. Deus prometeu um filho para Abraão e ele achou que ele estava velho demais e que não ia acontecer. Então a gente sofre por falta de convicção. A gente sofre por pensar que aquilo que Deus prometeu conta com o nosso desempenho. Então Abraão, contando com o desempenho dele, antes da fonte secar totalmente, ele vai lá e conhece a Agar, a empregada da esposa, e gera o Ismael. Pronto, é o filho da precipitação. Por que ele foi precipitado? Pela mesma razão que nós somos precipitados. Ele foi precipitado porque ele enxergou aquilo que Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala isso para ele, ele imagina assim: bom, então agora eu preciso estar de acordo, eu preciso corresponder. Ele imaginou aquilo como uma possibilidade, como algo que poderia dar errado. Ele enxerga aquilo como algo que poderia não acontecer, entende? E quando ele entende aquilo como algo que poderia não acontecer, ele começa a se esforçar para que aquilo aconteça, como se aquilo dependesse dele. Então nós sofremos, e a vida cristã é tão difícil para a gente porque a gente acha que ela pode dar errado. A gente acha que ela pode dar errado. Quando as pessoas perguntam para mim, você tem certeza da sua salvação? E às vezes, como a minha resposta é muito de bate-pronto, as pessoas se assustam, falam: absoluta. Mas como que você pode ter certeza assim da tua salvação? Você não é Deus. Eu falo: é por isso mesmo que eu tenho certeza da minha salvação. Se a minha salvação dependesse de alguma coisa que eu tivesse que fazer, aí eu ia ter muitas dúvidas. Mas como a minha salvação depende exclusivamente da obra redentora de Jesus, o Cristo de Deus, então eu não tenho a menor dúvida. Porque se tivesse nas minhas mãos, poderia ser que uma hora ou outra eu ia jogar fora. Um dia que eu acordei ruim, com dor de cabeça, cansado, aquele dia que você não dormiu bem, fica estressado, pode ser que eu vá perder minha salvação. Mas a minha salvação não está nas minhas mãos, não fui eu não tenho capacidade redentora, eu não tenho condição de remir ninguém. A minha salvação não está nas minhas mãos, é uma obra de Jesus, exclusiva de Jesus. E assim como a salvação, tudo é exclusivo. Então aquilo que Deus tem para fazer em mim não depende de mim, e aquilo que Deus tem para fazer em você não depende de você. E se você conseguir compreender, se você conseguir absorver a ideia que aquilo que Deus te falou é um fato e não uma possibilidade, então certamente a sua vida cristã vai ser como Jesus disse, leve e suave. Ela só é pesada porque a gente acha que ela pode não dar certo. A gente acha que ela pode falhar. A gente acha que pode não acontecer. E aí Jesus chamou esse pessoal e falou: então venham a mim, que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, vocês podem ficar tranquilos. Você que está cansado, sobrecarregado. Por que você está cansado e sobrecarregado? Porque você está achando que tudo depende de você. E se tudo depender de você, realmente vai ficar cansativo e pesado. Vai ficar extremamente pesado, extremamente doloroso. É um processo crítico. Imagina, você dar conta da sua própria vida, você está perdido, meu irmão. Então, por que é tão difícil? Por que é tão difícil a vida cristã? Eu acho que ela não é difícil porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Eu acho que não é por isso. Porque o difícil da vida cristã não são as aflições que nós enfrentamos.
O difícil da vida cristã é a incerteza que nós temos. Porque você enfrentaria qualquer tipo de problema se você tivesse consciência de que aquilo que você está vivendo é um fato e vai acontecer. O problema, e a gente acaba esmorecendo a nossa fé, porque a gente está enfrentando coisas que a gente não sabe se vai vencer ou não. Isso é o que esmorece. O que esmorece é que a gente encara isso como uma possibilidade. O que esmorece é que a gente não está convicto para combater. Então Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflição. E qual é o problema da aflição? Nenhum. A vida é feita de dificuldades, ótimo. Agora você tem certeza de onde essas dificuldades estão te levando? Você tem certeza do que isso está te produzindo? Porque se você tiver dúvidas, aí é que está o problema. Isso é que vai esmorecer você. Isso é o que está minando e roubando a sua energia. A sua energia não é roubada pelos problemas que você enfrenta, meu irmão. Nós estamos preparados para enfrentar qualquer problema, desde que a nossa convicção esteja extremamente estabelecida. Então, se a sua convicção estiver de acordo, se a sua convicção estiver certa, certíssima, você está apto para enfrentar toda e qualquer situação. Você é alguém que pode todas as coisas naquele que te fortalece. O problema é que a vontade de Deus para nós virou uma possibilidade. Entende? O plano de Deus para a nossa vida é algo que pode ou não acontecer. A gente ainda tem uma ideia de que nós temos a capacidade, escuta o que eu vou te falar, a gente tem a ideia de que a gente tem a capacidade de frustrar os planos de Deus. Olha o nível que nós chegamos assim, de inconsciência cristã. Nós temos a ideia de que nós temos a capacidade de frustrar os planos de Deus. Então Deus vai lá e dá testemunho a respeito do Jó. Fala, o Jó é um cara legal, bacana. Aí o diabo vai lá e bagunça a vida dele inteirinho. Vira a vida dele de cabeça para baixo, ele perde filho, perde a admiração da mulher, perde casa, perde a fazenda, perde os animais, perde os empregados, ele perde tudo, fica num perrengue lascado. Briga com Deus, questiona para saber o que é que está acontecendo, minha vida vai dar errado, meu Deus, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Aí ele chega no finalzinho, Jó capítulo 42, ele dá uma declaração impecável, perfeita. Ele diz assim, Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Pronto, ele entendeu. Ele entendeu que ninguém tem a capacidade de frustrar um propósito de Deus. Ninguém tem a capacidade de desfazer o que Deus fez. Ninguém tem a capacidade de desconstruir o que Deus desejou. Ninguém. Então agora eu sei que o Senhor tudo pode, que nenhum dos propósitos do Senhor podem ser impedidos. Essa é a convicção. É essa convicção que falta na gente. Falta a convicção de todos nós, em todos nós, de sabermos que não existe como você frustrar os planos que Deus tem para você. O que Deus falou para você não é uma alternativa, não é uma possibilidade, não é algo que pode ou não pode acontecer. É um fato. O que Deus quer fazer em você é um fato. Entende? Não é uma possibilidade, é um fato. Por isso eu comecei no começo, aqui brincando, é bom, mas é legal. E é bom, mas é legal também. Meu Deus, quanta redundância numa única frase, né? Por isso que eu disse no começo, pronto, melhorou. Por isso que eu disse aqui no começo que... Nossa, meu Deus... Eu disse no começo da pergunta de um amigo que descobriu que eu dava aula em seminário e falou assim, então me responde uma pergunta, por favor. Que é a pergunta que todo mundo faz. Existe livre-arbítrio? E eu brinquei com ele dizendo, claro que não, eu não conheço ninguém, nenhum homem casado que acredita em livre-arbítrio. Mas não é só isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus são planos eternos. E a convicção que falta na gente
é a convicção de que o plano de Deus é eterno e vai acontecer. O seu problema não é que você está sofrendo. Você consegue colocar isso na sua cabeça de uma vez por todas? Entenda isso, por favor, e guarda isso no seu coração. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. O seu problema não é que você está sofrendo. O problema do Jó nunca foi o sofrimento. Nunca foi. O problema do Jó era a falta de confiança no propósito. Não tinha problema que ele estava sofrendo. No entanto, que ele descobre que o propósito é eterno antes de ser restituído. Deus não curou o Jó dando para ele uma mulher nova, filhos novos, casa nova, rebanho novo, fazenda nova. Deus curou o Jó fazendo com que os olhos dele fossem abertos, a ponto dele testemunhar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então Deus curou o Jó abrindo os olhos dele para que ele percebesse finalmente que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E quando ele percebe que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, então aí sim ele está curado. Ele descobre que a causa do sofrimento dele não foram as perdas que ele teve, não foram os problemas que ele estava enfrentando, não era a saúde dele que estava debilitada, não era nada disso. Para de pensar que você está chateado por conta disso. Para de pensar que você está triste porque deu tudo errado. Não, você está triste porque você não está confiando no propósito eterno de Deus. Você está achando que o propósito de Deus pode falhar. É por isso que você está triste. Você fica decepcionado, você quer desistir, não é porque as coisas estão dando errado, você quer desistir porque você não está confiando que aquele errado é o certo. Que aquilo que aparentemente saiu do prumo tinha que sair mesmo, que você está dentro de um propósito infalível, é por isso que você está esmorecendo. Entende? É esse entendimento que precisa mudar em nós. É isso que precisa suscitar em nós. É essa confiança de que o plano de Deus é infalível, a vontade de Deus é infalível, o querer de Deus é infalível. Não é uma possibilidade, não é uma alternativa, não é algo que dependa em nada de você, minimamente de você. Não é uma alternativa que pode ou não acontecer, não é uma possibilidade que está perdida aleatoriamente, que está esperando ali por um acaso. Não é nada disso. O que Deus disse é um fato. Por isso que a Bíblia vai dizer, e eu encerro dizendo para você o seguinte, a Bíblia vai dizer para a gente que Deus é eterno. E como alguém eterno, Deus compartilha com a gente da sua natureza. E a gente entende muito errado isso. A gente acha que um ser eterno é um ser que dura para sempre, que tem um tempão, sabe? O que é eterno para a gente? Eterno para a gente é quem tem um tempão. Quem dura um montão é eterno. E eterno não é tempo. Eterno é ausência de tempo. Eterno é uma qualidade de Deus. Eterno é uma essência, é algo essencial. Eterno não é um tempo. Eterno é a ausência do tempo. Então, Deus sendo eterno, Ele compartilha com a gente de coisas eternas. E a gente começou a pensar que Deus compartilha com a gente coisas futuras. E é por isso que o nosso coração se enche de ansiedade. O nosso coração se enche de ansiedade porque nós estamos com Deus planejando o futuro, mas a gente não está com Deus enxergando o eterno. A gente não está conseguindo enxergar aquilo que já está estabelecido. A gente está tentando construir aquilo que ainda não existe. É por isso que o nosso coração se enche de ansiedade. Se enche de expectativa, a gente está tentando construir, porque o que é o futuro? O futuro é um negócio incerto que você está todo dia botando um tijolinho. O futuro é aquilo que pode ou não acontecer, depende do seu desempenho, depende do seu esforço, depende das suas decisões. Você está construindo um futuro. O que Deus revelou com você? Deus não revelou nada de futuro com você. Deus te revelou o eterno. O que Deus revelou para nós é eterno. Não é um futuro que está sendo construído, é um eterno que já está estabelecido, desde antes de tudo ser. Antes de qualquer coisa acontecer, a vontade de Deus está estabelecida, é eterna. Por isso que Deus compartilha conosco a sua vontade eterna. Não é um futuro que está sendo construído, é um fato, porque é eterno. E se você conseguir hoje trocar essa visão de futuro por uma dimensão de eternidade, você pode ser curado dessa ansiedade.
Você pode ser curado dessa forma triste de viver, dessa forma deprimente de viver, de achar que a sua vida já passou, estou muito velho, estou muito novo, está muito isso, está muito aquilo, perdi tempo, blá blá blá. Para com isso, que você não perdeu tempo coisa nenhuma, você não está muito velho nem muito novo. Deus compartilha com você eternidade, é por isso que a Bíblia vai dizer para nós, olha que lindo, o escritor aos Hebreus vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O que significa isso? Significa que é a eternidade, passado, presente e futuro, para quem é eterno é a mesma coisa. Não tem coisa que deu errado, não tem coisa que deu certo, para com isso. O meu convite para você hoje é para que você renove a sua mente. Permita com que essa palavra renove a sua mente, transforme a sua mente, e pela renovação do seu entendimento, você vai conseguir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é acessível a nós a partir da transformação do nosso entendimento, e o nosso entendimento precisa transformar. Nós não estamos aqui buscando em Deus a construção de um futuro, nós estamos aqui entendendo de Deus a revelação do eterno. Está estabelecido. Quando Jesus na cruz do Calvário disse está consumado, significa está pronto, não está sendo produzido, está pronto. Os planos de Deus não podem ser frustrados, jamais serão decepcionados. Você não tem a capacidade de frustrar um plano de Deus. Você não tem a condição de frustrar um plano que Deus tem para você. Não tem, não dá, não tem como. Entende?